Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra de vida eterna. Uma palavra que, se você atentar para ela e prestar atenção, certamente você vai ter um lugar reservado na eternidade com Deus. E essa palavra, ela tem muito a ver com o que está acontecendo nesses últimos tempos, né? E eu gostaria de ler aqui um princípio dessa palavra e depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, porque vocês vão entender o que Deus está tentando nos ensinar. Diz assim a palavra, ó. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí, fica à vontade. Está lá em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler apenas 3 versículos, só para a gente depois entrar no contexto. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou repetir esse último versículo aqui, versículo 5. De sorte que haja em vós mesmo os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Meus amados, essa palavra, ela vem nos ensinar algumas coisas importantes, principalmente no que diz respeito à vida que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Eu tenho estado muito indignado com os corações duros que muitas pessoas estão tendo, principalmente nesses momentos que elas deveriam ser liberais, principalmente nesses momentos de crise, onde pessoas estão passando fome, desempregadas, pessoas morrendo, o mundo em caos, famílias em caos, né? E é um momento que exige de nós muita sensibilidade. Deus está tentando aguçar em nós sensibilidade, principalmente nesses últimos tempos. E o texto aqui que nós lemos está dizendo que nós não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória, nada para aparecer para ninguém, nada para mostrar, para se amostrar para ninguém. Como diz as próprias escrituras, o que tu fizer com a tua mão direita, não deixa que a esquerda fique sabendo. Então a gente não tem que fazer nada para adquirir plateia, para adquirir ibope. Não, nada por vanglória, nada por contenda, nada para aparecer, não. Quanto mais você se diminuir, mais Jesus vai crescer na sua vida. E Deus vai te exaltar. Então, esse texto de Filipenses, ele começa dizendo que nós não devemos fazer nada dessa forma e também não devemos nos considerar melhores do que ninguém. Pelo contrário, o texto diz que a gente tem que considerar as pessoas melhores do que nós. Ou seja, temos que procurar priorizar mais as pessoas do que a nós mesmos. Por quê? Por que o texto bíblico, o princípio bíblico de Deus exige isso de nós? Porque quando nós fazemos isso, o próprio Deus se encarrega de nos recompensar. Lembra do que Jesus falou? Aquele que der apenas um só copo d'água a um desses meus pequeninos, a mim me dá. Então, quando você faz alguma coisa de bom para alguém, quando você é sensível às necessidades das pessoas, quando você é solidário, quando você procura ser útil, ajudar, estender uma mão, socorrer, priorizar as pessoas como superiores a você, o próprio Deus vai se encarregar de cuidar de você, de te dar em dobro aquilo que você fez pelas pessoas. O Senhor Jesus, numa certa feita, ele disse, olha, tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós primeiro. É um princípio. Ou seja, quer ser amado? Ama primeiro.
receber ajuda, procura ajudar as pessoas primeiro. Está indignado porque ninguém te ajuda, está indignado porque ninguém te socorre? Então, procura saber se você faz isso pelas pessoas. Por quê? Porque a gente colhe o que planta. Está entendendo? Quem muito planta, muito colhe. Quem pouco planta, pouco colhe. Quem não planta nada, não colhe nada. São outros princípios de Deus. A lei da semeadura. Só que o texto continua dizendo que nós também não devemos atentar para aquilo que é nosso, mas para aquilo que é dos outros também. Sabe aquele bordão que o mundo usa, né? Farinha minha, meu pirão primeiro, né? Antes de chorar a minha mãe, chora a mãe deles. Isso aí não serve para quem quer viver debaixo dos princípios de Deus. Isso serve para o mundo, para o mundano. Isso serve para aqueles que só pensam em si, né? Para aqueles que não têm amor por ninguém, para aqueles que não têm sensibilidade nenhuma. Mas se você quer seguir os princípios de Deus, isso aí não serve para você. Pelo contrário, se tiver um pão, se tiver 2 pessoas para comer, meu amado, prioriza outra pessoa. Prioriza mais do que você, porque se tu fizer isso, Deus vai te honrar, vai te encarregar de suprir a tua necessidade. Ou então, no ruim de tudo, divide o pão. Mas não pega o pão só para você e deixa a outra sem nada, não, porque isso foge dos princípios de Deus, isso desagrada profundamente. E o que me chama mais atenção aqui, e eu já vou entrar na questão, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, é esse último versículo, versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós mesmo os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Nós temos que ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo. Mas, pastor, que sentimentos são esses? Quer que eu comece a dizer para você? O primeiro sentimento que houve em Jesus, meu irmão, foi um sentimento de se doar. Né? O amor tal que a Bíblia não consegue nem definir que amor é esse. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sentimento soberano de Deus é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E a Bíblia diz, em 1 João 4,8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para começar, o primeiro sentimento que há em Jesus é o amor. Ele se doou, morreu numa cruz, foi moído pelas nossas transgressões para nos salvar. Quer outro sentimento? Íntima compaixão. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se movia de íntima compaixão quando ele se deparava com a necessidade das pessoas. Sabe que sentimento é esse? Íntima compaixão significa você se colocar no lugar da pessoa e sentir a dor que ela está sentindo pelo problema que ela está passando. Isso é íntima compaixão. Esse é mais um sentimento que havia em Cristo Jesus. Você tem se colocado no lugar das pessoas para entender o que ela está passando, a dor que ela está sentindo, para que isso possa te mover de alguma forma a estender uma mão amiga e tentar ajudar de alguma forma. Quer outro sentimento que havia no Senhor Jesus? O sentimento de compartilhar, de suprir. Jesus, quando estava nos seus sermões, e o sermão de Jesus era duradouro, demorava muitas horas, que ele percebia que a multidão estava com fome, estava com sede, ele parava para alimentar as pessoas, dava comida, dava bebida, ele saciava as necessidades físicas, materiais das pessoas também. Jesus não se preocupava de dar só alimento espiritual, não. Então, meu amado, por que eu estou falando tudo isso? Eu sei que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas é necessário que você ganhe, não é perder não, ganhe um pouquinho de tempo e pare para assistir esse vídeo, porque é de suma importância. Palavra de salvação, palavra de vida eterna. Porque o que está acontecendo hoje, meu amor? As pessoas, elas
não querem mais ser solidárias. As pessoas não têm mais amor uma pelas outras. Hoje as pessoas matam uma outra, ainda filma e joga na rede social que está matando. A vida não está valendo de nada, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que uma só vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma só alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E o ser humano não está valorizando mais a vida. Está indo na contramão de Deus a cada vez mais. Caminhando a passos largos para a perdição. E Deus, Ele deu a vida do seu único filho Jesus, unigênito, para morrer, para salvar uma multidão. E essa multidão que Jesus morreu para salvar, está rejeitando o sacrifício que Ele fez por ela. Não faça isso, não rejeite o sacrifício de Jesus. Não torne nulo para você, porque nunca vai ser nulo o que Jesus fez, mas não torne nulo para você o sacrifício que Jesus fez. A dor que Ele sentiu naquele Calvário, o sangue que Ele derramou para te salvar, para te dar direito à libertação, à vida eterna. Deixa os mesmos sentimentos que houve em Jesus fluir dentro de você. É tempo para isso, irmão. O que está acontecendo? Eu posso ler aqui alguns princípios para você. Eu posso ler aqui, ó. Eu vou ler para você aqui, ó. 1 João 3. Olha só, 1 João 3, no versículo 17 e 18. Presta atenção nisso aqui. Quem tiver bens no mundo, vendo seu irmão necessitado, e lhes endureceu o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 17 e 18. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui, meu amado? É que aqueles que têm bens no mundo, aqueles que têm uma situação, né, boa, porque Deus proporcionou isso, porque não existe a doutrina de meritocracia, não existe. Isso é engano do ser humano. Sabe por quê? Porque por mais que você seja esforçado, por mais que você seja dedicado, por mais que você tenha corrido atrás para conseguir alguma coisa, se Deus não te desse saúde, vida, e uma mente boa para você entender e conquistar as coisas, você não teria conquistado nada. Então o mérito não é seu, o mérito é de Deus. Não existe essa doutrina, eu fiz por merecer. Não existe isso. Não tente roubar a glória de Deus, porque dele, para ele são todas as coisas. Tudo que tu tem é porque Deus te proporcionou condições para você ter. Então, o máximo que você tem aí, né, é o esforço de ter tentado conquistar o que você tem hoje. Mas a meritocracia é toda de Deus, é toda para Deus. A Ele a honra, a glória, a majestade, o louvor e toda a adoração. Como disse Jesus lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Porque nele, Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não. Esquece esse negócio de que você, eu fiz porque eu mereço. Eu tenho porque eu conquistei. Eu tenho. Foge desse caminho aí, irmão. Não roube a glória de Deus. Isaías 42, 8, a Bíblia diz que o Senhor não dá a sua glória a nenhum outro, e nem o seu louvor a imagens nem escultura. Então, meu amado, a glória de Deus. Então, se você tem alguma coisa e você endurece o coração e não ajuda o teu irmão, a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia está dizendo que o amor de Deus não está em você. E se o amor de Deus não está em você, eu sinto te dizer, é dura essa palavra, mas me ama e recebe ela. Deus não está contigo, porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Então, se você tem bens no mundo, você não pode cerrar o teu coração. Você tem que ajudar as pessoas. Se Deus te permitiu conquistar, se Deus te permitiu chegar a algum lugar, porque Ele é que te deu aquilo, para que você possa ser bênção, canal de bênção para outras pessoas. Não é para você reter só para você, não. Lembra do jovem rico?
Lembra do jovem rico? Jesus falou para ele, beleza, ele disse, Senhor, o que é de fazer para dar a vida eterna? Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. Ele falou, isso eu já sei desde a minha mocidade, ou seja, ele era crente desde a mocidade. Ele era crente desde novinho. Aí quando Jesus falou, então só te falta uma coisa, pega tudo que tu tem e divide com os pobres. Aí ele se entristeceu, endureceu o coração, foi embora e não quis dar ouvido o conselho de Jesus. Sabe o que Jesus está me ensinando ali, nessa passagem? É que Deus não dá riqueza para ninguém, para si só. Se Deus te tornou rico, se Deus te tornou uma pessoa bem-sucedida, é para você ajudar as pessoas, meu amado. Entenda isso. Entenda isso. É para você ajudar as pessoas, é para você ser um canal de bênção. A bênção não pode parar em você, ela tem que passar por você e se estender para outras pessoas. E você está aí, meu amado, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, não ajuda nem a tua família, irmão. Nem a tua família. Quer que te dou um outro versículo aqui, acerca da tua família, que você não ajuda? Você que é avarento. Olha aqui que diz as escrituras de você que não ajuda ninguém. Olha o que as escrituras diz. 1 Timóteo 5, versículo de número 8. Olha o que diz aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5, 8. Aqui a palavra está se referindo a duas classes, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua família. Seus é uma classe, família é outra. Seus são a família biológica. Família é a família espiritual, família em Cristo. Você lembra quando Jesus falou, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então, são duas classes que tem que ter prioridade na tua vida. A tua família biológica e a tua família espiritual tem que ter prioridade. E se você não ajuda essas pessoas, meu amado, eu sinto te dizer, Deus não é contigo, o amor de Deus não está na tua vida. Ah, mas eu conquistei, eu tenho, não tem problema. Tem tanta gente que tem, mas isso não significa que ela está com Deus, não. Mas mesmo assim, Deus proporcionou a ela conquistar coisas. Só que até agora ela não entendeu que ela precisa compartilhar. E ela não compartilha. Está entendendo? Mas voltando aqui para o texto de 1 João, no capítulo 3, o versículo 18 vai dizer, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O que significa isso? Obra, a palavra já está dizendo, por obra e em verdade. Ou seja, você tem que fazer, estender a mão, fazer alguma coisa. Dizer que ama é mole, por isso que ele está dizendo, não amemos de palavra. Ah, eu te amo, eu já disse que eu te amo hoje. Me dá um abraço aqui, eu te amo muito, tapinha nas costas. Mas na hora que a pessoa precisa de você, tu é o primeiro a virar as costas. Não. O teu amor é mentiroso, por isso que ele está falando, em obra e em verdade. Porque aquele que diz que ama e não estende a mão, o amor dele é mentiroso, não é verdadeiro. Então, meu amado, sinceramente, eu tenho ficado muito indignado com as coisas que eu tenho visto ao nosso redor. Como pastor, eu tenho acompanhado a vida de muitas famílias. E eu tenho visto famílias passando necessidades, famílias em apuros, e pessoas da própria família, ou até amigos mais chegados que têm condições de fazer alguma coisa, mas não fazem. Repreende esse espírito de avareza. Se você vive uma vida assim, se você é essa pessoa que eu estou falando hoje, não, amado, repreende essa avareza na tua vida. A vida é como uma fumaça, é como cera diante do fogo que derrete a qualquer momento. Eu estou aqui falando com você aqui agora, mas se Deus permitir que eu tenha um infarto aqui agora, eu caio duro aqui, acabou a minha vida. Acabou. Vou lá para debaixo da terra. E se eu tiver alguma coisa, não vou levar nada, vai ficar aí. Então faça alguma coisa enquanto você pode, irmão. Olha o que está escrito em Gálatas 6. Eu estou passeando um pouco na Bíblia aqui para você poder ter um pouco também de intimidade com a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6, no versículo 9 e 10. Não nos cansemos
de fazer o bem. Por que a Bíblia diz isso? Não nos cansemos. Porque tem gente que está se cansando de fazer o bem. Mas Jesus está dizendo, não se cansa não, continua fazendo. Ah, mas eu fiz, me decepcionou. Não tem problema, continua fazendo, porque quem te recompensa é Deus, não é os outros. Se tu está fazendo alguma coisa em busca da recompensa do homem, meu amado, a tua obra é morta. Você tem que esperar em Deus, não é nada de ninguém. Ah, mas eu ajudei a pessoa e ela cuspiu no prato que comeu. Não tem problema, ela vai colher o que ela fez, mas você vai colher de Deus o bem que você fez para ela. Então não se cansa não, tem gente que se cansa de fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ou seja, se nós não tivermos desistido de fazer o bem, no tempo certo a gente vai colher. É isso que a Bíblia está dizendo. No tempo certo a gente vai colher todo o bem que a gente faz para a pessoa. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, ou seja, Deus está nos dando tempo, tá? Você não sabe o dia de amanhã, não sabe se tu vai estar vivo amanhã. Então, enquanto você tem tempo, ou seja, enquanto você tem vida, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Então, meu amado, entenda isso. Você que é pai de família, você que tem uma boa pensão, você que tem um bom salário, meu amado, teu filho está desempregado, está passando necessidade lá com a família dele, tua filha, o marido da tua filha, teu genro está desempregado, está passando necessidade lá, o que custa você pegar uma parte da tua renda e dar lá para eles, sustentar eles, irmão? É tempo disso, é tempo de abraçar, é tempo de estender uma mão, irmão. É tempo de quem tem muito ajudar quem não tem nada, porque era isso que a igreja primitiva fazia. Lê lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, ela vendia o que tinha, os ricos, os que tinham herdades, diz a Bíblia, vendiam o que tinham para dividir com quem não tinha nada, e todos eram iguais. Por quê? Porque essa sempre foi a vontade de Deus, que todos sejam iguais. Deus não gosta da desigualdade social. Só quem lucra com a desigualdade social é os perversos, é os ruins, é aqueles que estão servindo ao diabo. Porque quem serve a Deus, aleluia, tem o mesmo sentimento que tem nele. Quer ver as pessoas iguais, quer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Se você come uma comida boa, você tem que querer que o teu próximo também coma uma comida boa. Se você tem um bom carro, uma boa casa, você tem que desejar também que eles tenham, né? Você pode contribuir, irmãos. Você pensa, ah, pastor, não tenho nada, eu não posso ter. Pode. O apóstolo Paulo, meu amado, ele vai exaltar a igreja da Macedônia, que na sua muita pobreza, né, foi solidária e usou de compaixão com a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade, e eles fizeram uma doação e enviaram para o povo de Jerusalém que estava passando necessidade. E Paulo exaltou essa atitude da igreja da Macedônia. Por quê? Porque era uma igreja paupérrima. Eles eram muito pobres, financeiramente falando, mas eram ricos de espírito. Por quê? Porque eles entenderam que na sua muita pobreza, eles podiam separar um pouquinho e juntar e enviar para aqueles que não tinham nada. Então você, por mais que você tenha pouco, você pode fazer alguma coisa. Mas essa palavra é mais para quem está em condições. Essa palavra é mais para você que tem e não ajuda ninguém. Você que é avarento, você que é miserável. Meu amado, foge disso aí, cara. Amanhã você pode cair dentro de um leito de hospital, você pode ficar entrevado numa cama e precisar dessas mesmas pessoas que você não ajuda, que você não faz nada. Vamos acabar com isso. Repreende esse espírito de avareza no teu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Você aí ganha um bom salário, tem uma boa condição, ajuda, principalmente a tua família, os seus. Depois você ajuda os de fora também. Mas a prioridade é primeiro da tua família, do teu ciclo. Depois você ajuda também os de fora também, porque eles precisam também. Agora, se você continuar com essa mentalidade aí, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai morrer, não vai levar nada dessa terra. Vão pegar o teu dinheiro, vão torrar tudo. É uma realidade, irmão.
Uma realidade. E se você tiver uma esposa bonitona, ela ainda vai casar com um garotão novinho e vai gastar todo o dinheiro que você conquistou e não ajudou ninguém. Porque a vida continua, meu filho, é uma realidade. Nós não podemos viver uma vida de utopia, não. Temos que andar com o pé no chão. Nós vemos isso todos os dias acontecer aí, diante dos nossos olhos. Então, por favor, vamos mudar esse cenário. Vamos ajudar as pessoas. É tempo de ajudar. É tempo de abraçar. É tempo de estender uma mão. Meu amado, adote uma família. Você que tem condições, meu amado. Tem pessoas aí que têm condições e nem família tem. Então adote uma família que você sabe que está precisando, que está passando necessidade. Banque essa família. Faça doações mensais para ela, sustenta ela, até a hora que Deus mudar a vida dela, aí você vai ajudar outras pessoas. Mas, querido, faça alguma coisa por alguém, cara. Para que tu quer 5 carros na tua garagem, meu amado? Tá cheio de gente aí precisando de um carro para trabalhar. Não é nem para passear, não, porque carro hoje é necessidade. E você tá com 5 carros na garagem, tu não divide nada com ninguém. Você tem 5 casas, 300 casas. Ah, mas eu tenho porque eu conquistou nada. Deus é que te deu, rapaz. Pega uma casa dessa, dá para alguém. Abençoa a pessoa que tá aí, tá sendo da corda de despejo. Outras não tem nem onde morar, já está debaixo da ponte, porque não tem uma casa. Meu amado, faça agora, enquanto é tempo, meu amado. Enquanto é tempo, faça o bem. Deixa os mesmos sentimentos que houve em Jesus fluir dentro de você, meu amado. A vida é feita de prática, não é de teoria, não. Querido, é lamentável ver o que está acontecendo nos últimos dias. Eu louvo a Deus por você que ajuda, você que estende a mão, você que se preocupa mais com os outros do que com você mesmo. Eu louvo a Deus por você que compartilha, porque você tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E certamente, meu amado, aleluia, se tu está em Cristo, há um lugar reservado para você na eternidade com Ele. Fica tranquilo, aleluia, porque a fé, ela tem que estar ligada com as obras. A fé sem obra é morta, e vice-versa. Então, faça o bem a todos, mas tenha a tua fé firmada em Jesus Cristo, para que você possa ser justificado por Ele, pela sua graça, alcançar a salvação e a vida. Fique com essa palavra. Eu poderia me estender aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo. Preste atenção no que você está fazendo na tua vida. Omissão também é pecado. Tiago 4,17. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não. É tempo de ser solidário. Você que é pai, leva o teu filho, leva o teu genro que está desempregado, abraça ele, dá uma ajuda, dá um suporte, faz umas compras, paga uma conta de luz, uma conta não, dá um suporte, porque ele não vai ficar nessa vida toda não, uma hora ele vai sair dessa situação. Então, meu amado, ajude, é tempo de dividir o que nós temos com aqueles que precisam. Deus está exigindo isso de nós, dentro desse período aí que a gente está vivenciando. Mais do que nunca, Deus está querendo ver, aleluia, se há em nós os mesmos sentimentos que havia nele. Que Deus te abençoe e até a próxima com uma outra palavra, em nome de Jesus.